Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Como eu prometi de estar mais presente no canal, aqui estou eu para a gente pensar e conversar a respeito de mais um tema. E hoje eu quero falar de um tema que tem me feito pensar muito, conversar com alguns amigos a respeito, e eu quero falar sobre a unidade do corpo de Cristo. O que é ser igreja, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Como nós temos vivido na atualidade e qual o impacto que tem tido nas nossas vidas nos dias de hoje? Para a gente pensar a respeito disso, eu queria ler um texto que está lá em Atos, que fala sobre a primeira igreja, a igreja primitiva, para a gente poder embasar o que a gente vai estar falando. A partir do versículo 42 diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então fala sobre um modelo de comunidade cristã. Essa foi a primeira igreja, eles receberam o Espírito Santo e aí a partir deles que o evangelho foi propagado sobre a terra. Então, a gente vê um modelo de igreja em que eles viviam em unidade. Eles tinham um propósito em comum, eles tinham uma vida em comum. O alvo da vida deles era em comum, era trazer o reino de Deus para a terra e era viver o reino de Deus e que pessoas seriam salvas, iam sendo salvas à medida que eles iam trabalhando ali. E muitas pessoas, a Bíblia fala que muitas pessoas todos os dias eram acrescentadas e eles tinham a simpatia de todos, porque não era um modelo de comunidade comum. Enquanto, né, o ser humano tem esse propósito natural, esse desejo natural, essa fraqueza de ser egoísta, esse modelo de igreja, ela não é centrada em si, ela é centrada em Cristo, nos interesses de Cristo. E aí, o que acontece no decorrer dos séculos? Com o passar dos anos, todas as crises, guerras, tudo que foi acontecendo, o que as pessoas foram fazendo? Cada uma se distanciando para o seu caminho, cada uma buscando os seus próprios interesses. Se a gente olhar o modelo de igreja que nós temos hoje, essa igreja, ela tem poucas coisas em comum, na verdade, né? Porque essa igreja, o propósito de vida dela era Cristo. O primeiro propósito de vida dela era Cristo. Não que eles não trabalhavam, eles tinham seus trabalhos, eles vendiam as suas propriedades, mas uma coisa que era inadmissível no meio dela era ter pessoas passando necessidade. Porque era o corpo, é o mesmo corpo. Como que eu tenho esse braço suprido e deixo esse braço passar necessidade? Não faz sentido se você tem a ideia de um corpo em Cristo, né? E o que acontece hoje? A gente tem um relacionamento ainda nos reunimos, frequentamos o mesmo templo, porém, a gente tem um relacionamento mais programado e o foco da nossa vida não é mais promover o reino de Deus sobre a terra, não é o propósito número um. A gente até faz isso nas horas que sobram, mas na realidade, se a gente for bem honesto, nós estamos buscando nossos próprios interesses como todo mundo. Nós trabalhamos o dia todo não para suprir o corpo de Cristo, não para promover o corpo de Cristo. Não é a prioridade primeira do foco da nossa remuneração daquilo que a gente recebe. É suprir as minhas necessidades. É o carro que eu quero, a casa que eu quero, como eu quero me vestir, que estilo de vida eu quero ter, a educação dos meus filhos. Essa é a prioridade de hoje. E um dos principais problemas que eu vejo nesse tipo de relacionamento programado é que você chega no templo, você tem uma função para você fazer ali, você chega, faz aquela função e vai embora. E você passa praticamente a semana inteira vivendo a sua vida. É como se houvesse uma dualidade. Uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Isso não é saudável. Não tem como criar relacionamentos profundos ao ponto de eu amar o meu irmão se não há relacionamento. Se eu chego ali e só faço a minha função, querido, muito bem, muito obrigada, como você tá? Que bom te ver e tchau. E você vai para sua casa viver sua vida, eu vou viver a minha. Não tem como.
Jesus, uma certa feita, ele fala assim: se vocês não amam ao irmão de vocês que vocês veem, como vocês vão amar a Deus com quem vocês não veem? Mas como eu posso ter amor? Não estou falando de sentimento, de simpatia, não. Amor pela pessoa a ponto de me importar, a ponto de me sacrificar pela vida dela, sendo que eu nem conheço ela. Tem pessoas que eu vi elas crescerem no meio da comunidade cristã, mas eu não conheço essas pessoas. Eu nunca tive nenhum relacionamento, não existe nenhum relacionamento com elas. Porque a gente acabou chegando nesse modelo que nós temos hoje. Isso é muito ruim, porque a gente não tem profundidade nos relacionamentos. A gente vê uma imaturidade no meio da comunidade muito grande. Por que hoje tem tantos divórcios? Dentre todos os problemas, um deles é esse. Se você não tem relacionamento no corpo com outras pessoas, você não desenvolve maturidade, você não tem os seus problemas, as suas fraquezas confrontadas para você ser tratado naquilo. Quando você entra num casamento que com uma outra pessoa que não é da sua família e que você começa a ter essas fraquezas demonstradas e os dois ali imaturos, não tem estrutura para se manter. E é de uma estrutura que está faltando no primeiro momento ali na comunidade cristã. Você vê pessoas completamente imaturas, completamente egoístas, egocêntricas. E essa cultura, o problema é que essa cultura a gente acaba vivendo ela e os anos vão passando e a gente não percebe o problema que isso causa. Porque tem um provérbio que fala assim: como o ferro ao ferro afia, assim o homem é o seu companheiro. Então, é necessário que a igreja viva de forma em unidade, para que as minhas fraquezas sejam expostas, as fraquezas do outro sejam expostas, porque a gente possa tratar e amadurecer. Sem isso, não tem maturidade. Sem relacionamento, não tem maturidade. Sem relacionamento próximo, não tem profundidade. Eu não estou falando só de viver junto numa mesma casa. Estou falando de compartilhar o mesmo propósito, de andar nessa mesma direção, de ter uma vida voltada completamente para isso. E as nossas vidas geralmente estão voltadas para o mundo, para o que eu quero para minha vida. Uma coisa que as pessoas reclamam e eu vejo que as pessoas têm temor acaba que esse modelo de vida programada na igreja, de um horário, tal, tudo certinho ali, acaba que a gente gosta disso, acaba se adaptando a isso e gostando, por quê? Eu não tenho que resolver os meus problemas, eu não tenho que lidar com as fraquezas do outro. E a gente esquece que, na verdade, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Que tudo que nós somos e fazemos é a partir da vida de Deus em nós. Quando eu recebo a vida de Deus em mim, Ele vai trabalhando em mim, vai me dando condições de amar essas pessoas, de ouvir uma palavra dura e perdoar, de ir tratando um ao outro em amor. Mas esse relacionamento mais distante, ele tira de nós essa possibilidade de viver o amor profundo em Cristo, porque a gente não tem essa convivência. E no Senhor nós podemos todas as coisas. Se sem Ele nós não podemos nada, com Ele nós podemos todas as coisas. E tanto podemos que essa igreja, ela vivia isso e foi uma das igrejas que mais impactou o mundo. Impactou o mundo por quê? Porque vivia em comunidade. E você vê testemunhos de conversão. Outro dia eu postei de um cantor, testemunho de conversão dele, que quando a igreja tem essa mentalidade de compartilhar o corpo, de compartilhar a vida em comunidade, as pessoas que chegam, elas são atraídas e elas querem fazer parte. Porque aquilo ali é diferente, aquilo ali é realmente vida, é isso que é viver, isso que é a vida do corpo. E a vida de Deus, ela só tem como fluir através do corpo, dentro do corpo, através dos relacionamentos. Por isso que Jesus falou, não tem como você dizer que me ama se você não ama o seu irmão que está do seu lado. E aí, às vezes, a gente, com as nossas programações, a gente faz as nossas programações e a gente foca no resultado da programação, no projeto que a gente está promovendo ali naquele grupo, sabe? E não nas pessoas que estão ali. Tanto é que você vê situações assim, que se alguém faz alguma coisa que atrapalha a programação em si, Deus do céu, as pessoas ficam, né? Nem quero comentar, mas
Por quê? Porque o foco não está em conviver em comunidade, de viver em comunidade, de viver Cristo sobre a terra, sabe? E aí acaba que foca no projeto, no processo final, ali na exposição do projeto. Aí você vê tudo muito bonitinho, muito certinho. Cada um chega, aperta seu parafuso ali e vai embora. E acaba que a nossa vida acaba sendo muito mais fora da igreja do que dentro do corpo. Isso é muito ruim. Porque o tempo todo nossa alma está sendo alimentada. O tempo todo nossa alma está sendo alimentada. Se ela não está sendo alimentada no meio do corpo, ela está sendo alimentada fora. Por isso a gente vê muitas pessoas completamente solitárias, mesmo dentro de uma comunidade cristã, sozinhas, se sentindo sozinhas, desamparadas. Gente, não é normal. A gente não pode encarar isso como se fosse normal. Não é normal, entendeu? Se há vida em Cristo, se nós estamos aqui para promover o reino, que venha o teu reino, a oração do Pai Nosso. É que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, não a minha. Os seus planos, não os meus. Nós vivemos em uma mentalidade hoje em que a gente vai para Cristo e chega para ele e fala assim: Senhor, aqui está o pacote dos meus sonhos. Eu quero que o Senhor abençoe, que tudo dê certo, e fica que até desvia se o Senhor não. Mas quais são os planos dele para mim, né? A Bíblia fala que tudo se fez novo. Então, se ele tem novos planos, novos sonhos para mim, quais são? Né? A gente tem que entregar ao Senhor a nossa vida e falar o que o Senhor quer fazer da minha vida para o seu reino, para o plano eterno que o Senhor tem sobre a humanidade, né? E aí Paulo ele fala uma coisa assim que é muito importante a gente pensar hoje. Eu faço de tudo para ganhar a todos. Tudo que for necessário que eu faça, ele fala, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Eu faço para que as pessoas sejam conquistadas para o reino, porque a minha vida, ela tem um propósito. Quando a igreja, ela se reúne, ela se une com a vida dela, não só com aquelas 2 horas de culto, não, com a vida dela, para promover o reino de Deus na terra, meu Deus, nossa, é muito poderoso e a gente precisa voltar. Eu creio que a igreja dos últimos dias precisa voltar a ter uma unidade no corpo, a ser uma unidade no corpo, a ter tudo em comum. Estou falando de você vender as suas propriedades, talvez você vai promover de outra forma, mas que você entenda que ela precisa ter vida no corpo, que você encontre desde a primeira pessoa ali na porta da igreja até a última, que você olhe para ela e entenda que ela é seu irmão, que ela é parte do seu corpo. A gente não ignora parte do nosso corpo, né? E para a gente promover esse reino na terra, existe a necessidade da igreja voltar a ser essa comunidade, a ser unânimes, ter uma só alma, um só propósito, uma só visão. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de vocês, que Ele venha falar através desse vídeo na vida de vocês e que vocês possam compartilhar a visão de vocês comigo sobre isso, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus.